Sejam bem-vindos ao Aurora Escarlate. Ana Lu aqui. E quem eram os que podiam ser usuários da força? Sensitivos à força eram aqueles que possuíam uma forte conexão com o misterioso campo de energia mística conhecido como a força. Podiam ser seres sencientes ou não. O termo se aplica a qualquer um sensível à energia mística. Os descendentes de usuários da força também podiam herdar essa sensibilidade, como aconteceu com os Skywalkers. A força era um misterioso campo de energia mística que residia em todas as formas de vida, unindo a galáxia junto com o universo inteiro. E embora a força estivesse em todas as coisas vivas, apenas alguns eram fortes o bastante para sentir seu poder. Eles eram os sensitivos à força. Diferentes dos seres comuns, os sensíveis podiam dominar o poder da força, tendo acesso a habilidades extraordinárias. No entanto, o grau dessa sensibilidade determinava o quanto era possível controlar desses poderes. Algumas pessoas possuíam uma sensibilidade à força tão leve que apenas podiam senti-la, não usá-la, como o caso de Shinru Tingwei e a Arquivista. Porém, a origem da própria força é ligada ao mundo místico, onde se acredita ser o berço dos midi-chlorians. Os midi-chlorians indicavam a intensidade da conexão da força de um indivíduo. Eram organismos microscópicos que residiam nas células de todas as criaturas vivas. E quanto maior a contagem deles em alguém sensível, mais fortes eles seriam com a força. Era através dos midi-chlorians que a energia da força viva alimentava a força cósmica. Além disso, os midi-chlorians existiam em uma relação simbiótica com todas as formas de vida. Então, os sensíveis à força podiam reunir o poder da força através desses micro-organismos residindo em suas células. E embora a força existisse em todo o universo, havia vergências, ou pontos nexos de poder que amplificavam o campo de energia e seus efeitos. Uma dessas vergências era o lendário Reino de Mortis, lar daqueles que personificavam o lado luminoso da força, a filha, o lado sombrio, o filho, e o equilíbrio entre eles, o pai. Eles não eram propriamente dizendo usuários da força, eles eram conhecidos como portadores da força, e basicamente representavam uma forma física de seus aspectos. Havia o Bendu, um ser antigo que afirmava ser o centro da força, estando entre o lado luminoso e o lado sombrio. Ao longo dos anos, ele adquiriu conhecimento e meditou com a força. Durante todo esse tempo, ele decidiu não interferir nos ensinamentos dos Jedi e Sith, mas escolheu ajudar aqueles sensíveis à força, os treinando para superar seus medos e conflitos internos. Também haviam entidades como o Quinteto, conhecido como sacerdotisas da força, que viviam no mundo onde os midi-chlorians nasceram. Elas personificavam a conexão entre a força viva presente em todos os seres da galáxia e a força cósmica. Esses seres estavam além dos usuários da força comum. E dentro desses havia bastante diferenças. Os Jedi e os Sith eram os mais conhecidos, até mesmo por seu impacto na história da galáxia, mas inúmeras tradições ou organizações existiam, além daqueles que não pertenciam a nenhuma. Os Jedi eram os protetores da República Galáctica e usuários do lado luminoso. Embora a Ordem tenha caído com a ascensão do Império, ela existiu por milhares de anos. Os Sith também eram usuários da força conhecidos e se voltavam para o lado sombrio, presos em uma eterna luta contra os Jedi. Mas há também as Irmãs da Noite de Dathomir, que manipulam o lado sombrio da força através de uma misteriosa magia. Elas dominavam o planeta Dathomir, que possuía uma natural conexão com o lado sombrio, possibilitando essa magia. E as Irmãs da Noite evitavam a filiação com os Jedi ou Sith. E durante o Império, e até mesmo depois de sua queda, havia um grupo de usuários da força conhecido como os Cavaleiros de Ren. Eles eram guerreiros do lado sombrio que seguiam Ren, mas tempos mais tarde, Ben Solo se tornou o líder do grupo, assumindo o nome Kylo Ren. Mas todos eles foram destruídos durante a Batalha de Exegol. Os Inquisidores também se encaixam como grupo de usuários da força. Sem poderem ser considerados Sith, pois somente há um mestre e um aprendiz, os Inquisidores eram usuários do lado sombrio que caçavam os Jedi durante a época do Império. E ainda havia várias organizações como os Falanassi ou os Feiticeiros de Tund, que existiam na época da Alta República e tinham usuários da força como membros. Com uma galáxia inteira seria difícil terem somente Sith e Jedi. Os usuários da força estavam em todo lugar e alguns deles criavam novas organizações. E provavelmente essas não são as únicas, com mais podendo ser adicionadas ao longo da história. Mas por hoje é só. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as novidades e compartilhar o vídeo com os amigos. Me despeço por aqui e aguarde a Aurora.